E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, ó, atualizações, tá? E vai vir a matéria também falando sobre o grande terremoto, o tsunami que está para vir. Eu tenho visto, tá? Saiu ao longo do dia, né, matérias falando sobre isso, né? Só que só falava o número de mortes, que é um número assim assustador, tá? Bizarro o número de mortes. Mas não falava grandes coisas, não falava que era por causa da neve também, juntamente com o terremoto ou com o tsunami que havia, ou por causa de hipotermia, mas não falava o porquê que eles estavam falando disso. Saiu agora porque estavam falando disso. E eu vou trazer para vocês, tá? Porque basicamente está chegando quase... Como é que eu vou explicar para vocês assim? É igual que eles estão falando, é uma ameaça iminente isso acontecer, tá? Só que da metade do Japão para baixo não tem problema, tá? O negócio assim vai ser um pouco da metade do Japão para cima, né? Como é que se diz assim? É mais pro lado da costa, do lado de Fukushima ali para cima, né? Que vai ser o grande problema de novo, tá? Mas vamos a atualizações. Antes de entrar nessa matéria, a primeira atualização, tá? Acabou como é que se fala assim, as deliberações na dieta. O que isso quer dizer? No começo do mês, para quem acompanha o canal, né, eu havia avisado que o Kishida ele ia passar por uma sabatina de 21 dias. A sabatina assim, né, eles iam fazer as deliberações ali para ver se iria aprovar ou não. De acordo com as deliberações, juntamente com a oposição, se tivesse tudo certo, né, se o Kishida conseguisse convencer os parlamentares ali, haveria aprovação. E foi tudo aprovado, tá? Basicamente, até porque também o Kishida, junto com a Komeito, ele tinha a maioria das cadeiras, então não tinha como não ser aprovado, tá? Mas, como é que se fala assim, parece irônico. Mas como tem oposição, não dá para falar assim, vamos fazer tudo sem oposição, até porque o pau ia comer feio, tá? E nisso acabou hoje, tá? Acabou hoje, o Kishida falou uma série de coisas ali sobre economia e falou também das fronteiras. Ele ressaltou aquilo que eu já havia postado em outro vídeo, tá? Ele não falou nada diferente do que eu já havia postado em outro vídeo. O que é? Ia depender dos feriados agora de final de ano e de ano novo, para ver como é que ia ficar a situação para a reabertura das fronteiras. É aquilo que eu já expliquei, tá? Vai passar o feriado de Natal, um feriado de Ano Novo, eles vão esperar um pouco, tá? Para ver se vai dar aquele boom de infecções. Se não der nada, tá? Aí existe uma grande chance da segunda quinzena de janeiro ou para fevereiro da coisa dar a abertura, tá? Caso contrário, não. Então vai depender muito desses fatores agora. Então cruzem os dedos, tá? Isso de acordo assim com o que ele falou, tá? Nessa entrevista coletiva que ele deu depois da reunião que terminou hoje, tá? Segunda atualização, Okinawa praticamente fez um lockdown no campo Hansen, né? No acampamento Hansen, lá em Okinawa. Para quem acompanha o canal também deve se lembrar que eu havia falado que estava dando um boom, né, de infecções lá na base dos fuzileiros navais do campo Hansen, lá em Okinawa. Aí o que aconteceu? O governador Tamaki, ele veio a público hoje, tá? E praticamente assim, ele decretou um lockdown ali no campo Hansen. Olha só, deixa eu ler aqui para você rapidinho aqui, só para você sacar. Tá, antes de entrar com a matéria. Ai, japonês, mas por que você não falou logo o negócio do tsunami? É porque eu já vou colocando várias matérias no mesmo vídeo para ganhar tempo meu e seu, tá? Para não ter que ficar gravando várias matérias, vários vídeos, falar assim, clica em um, clica em outro, clica em outro. E já falei, eu quero ganhar dinheiro. Eu ganho com visualizações de vídeo. Só que seu tempo é dinheiro, meu tempo também. Tá, então, aquela velha história, vamos ser legais com os outros também, tá? Não vou ficar só na ganância da coisa. Continuando aqui. O governador Tamaki, da prefeitura de Okinawa, deu uma entrevista coletiva urgente no dia 21, tá? Depois que um aglomerado de grande escala do novo coronavírus ocorreu no acampamento militar dos Estados Unidos, o campo Hansen, né? Todos os militares trabalhando no acampamento Hansen,
e do governo japonês e americano, foi revelado, né, que foi proibido sair da base. Então todo mundo que trabalha nesse campo Hansen está proibido de sair da base. Tá, o governador Tamaki, da prefeitura de Okinawa, deu uma entrevista coletiva de imprensa no dia 21 e 21 novas infecções foram confirmadas no acampamento Hansen, tá, onde ocorreu um novo aglomerado de coronavírus. Só que eles não estão falando se é do Omicron, porque antes estava saindo e tinha alguns infectados por Omicron, tá? Só que nesse daqui ele omitiu isso aqui, se era por Omicron ou se é da cepa Delta ou alguma outra cepa. Eles omitiram. Mas eles estavam preocupados que era por causa da cepa Omicron, tá? Então já dá para você sacar por A mais B que, para evitar certos alardes, eles cortaram a palavra Omicron, mas já sabe, né? O anúncio do número total de pessoas infectadas chegou a 207 no dia 15, então já deu para você sacar. Aí no dia 21, caso hoje também, né, o governador Tamaki chamou o principal coordenador militar dos Estados Unidos em Okinawa e o vice-primeiro-ministro das Relações Exteriores Odawara, um após outro, e interrompeu o movimento dos militares e funcionários dos Estados Unidos e de outros países para Okinawa até que a infecção seja resolvida. Em resposta, o coordenador do 4º Exército de Biaman disse, o exército americano, né? O que está acontecendo agora é uma grande ameaça para os okinawanos locais, nossas tropas e suas famílias, e estamos implementando medidas para prevenir a propagação da infecção. Estamos conduzindo ativamente os testes PCR, né, para conseguir conter as infecções das tropas. Então já dá para você sacar a coisa que tá meio degringolada ali, né? Como eu já havia explicado antes. Agora vamos lá. Agora nós vamos pro terremoto, tsunami, seja lá o que for, tá? Saiu até a reportagem falando aqui, tá? Tem até 5 minutos, eu não vou poder colocar 5 minutos dele falando, senão o YouTube me come com farinha. Mas escuta só. Caraca. 北海道の南から岩手県の沖合にかけての領域でマグニチュード 9.1 の巨大地震が発生した場合、東北や北海道の各地で10メートルを超える巨大な津波が押し寄せるとしています。死者の数は北海道や東北、関東で合わせて19万9000人に上り、22万棟が全壊すると推計しています。次に、千島海溝沿いでマグニチュード 9.3 の巨大地震が発生した場合、北海道東部を中心に20メートルを超える津波が押し寄せるとしています。Eu não posso colocar mais que isso, senão eu tô lascado, tá? Praticamente assim, já passei do limite do uso justo, praticamente em 20 segundos, tá? Então, vamos torcer para não acontecer nada. Mas de qualquer maneira, tá? É o seguinte. Já está prevendo, tá? Porque já está quase assim na iminência da coisa acontecer. Tá? De acordo com especialistas, eu vou chegar lá na matéria. Então vamos lá. Se você entende japonês, deve ter entendido o que ele falou. Se ele não falou, basicamente é Kikanto, né? Tohoku. E a parte de Hokkaido ali tá no perigo, tá? Porque pode dar um terremoto de 9.3 ou 9.1, dependendo se der um grande terremoto. Porque dependendo de onde der o terremoto, vai dar o terremoto ou vai dar tsunami, ou vai pegar os dois. Mas de qualquer maneira, o estrago vai ser grande. Vamos à matéria agora, tá? Na trincheira, curioso, porque eles falam trincheira porque ou tem gente que fala trincheira, tem lugares que falam fossa, tá? Tem lugares que falam, como é que se fala assim? Não é, fugiu a palavra, é uma outra palavra também, me desculpem, fugiu a palavra. Mas por enquanto vamos ficar com a palavra fossa ou a palavra trincheira, tá? Porque é um estreito assim nas placas tectônicas que tem aqui no Japão, tá? E cada uma delas tem um nome. E cada uma delas está perto ou debaixo da ilha. Então o bicho vai pegar ali, nessa parte. Tá? E tem estudos para isso, tá? Não é assim,
fontes do tiozão do Zap. Não, tem estudos para isso que eu vou mostrar para você, mas vamos lá. Na trincheira Kuril e na trincheira Japão, ao largo da costa de Hokkaido, a prefeitura de Iwate, então você vai de Hokkaido até a prefeitura de Iwate, né? Foram finalizadas novas suposições de danos para o país caso um grande terremoto ou tsunami aconteça. No pior dos casos, o número de mortos varia de 100 mil a 199 mil, mil pessoas, tá? Estima-se que, mesmo que o tsunami, a pessoa escape do tsunami, ainda há o risco de hipotermia e morte. Então já deu para você sacar, né? Que são vários riscos. Por isso que eles fizeram uma contabilidade de mortes muito alta, porque existem várias possibilidades de riscos. Não é assim, só por causa veio o tsunami, só por causa veio o terremoto. Não, tem várias variantes nesse meio, tá? Por outro lado, se prosseguirmos com a evacuação imediata e a manutenção das instalações, podemos reduzir significativamente os danos. Por que disso? Porque quando houve aquele terremoto do leste do Japão, há 10, 11 anos atrás, foi muita gente não acreditou na hora que tocou a sirene, né? Falou assim, não é nada, como acontece até hoje. Determinados lugares recebem aqueles anúncios por celular, né, que vem na mensagem no celular, é para evacuar, tá? Porque tá com risco iminente de enchente, ou tá com risco iminente de não sei o que. E as pessoas olham aquilo, como já acostumaram, larga para lá. E aconteceu muito isso naquele tsunami que deu lá para cima em Fukushima. E nisso, o que aconteceu? Morreu um bocado de gente, né? Quem assistiu os vídeos do tsunami viu o quanto horrível aquilo foi e quanto desesperador aquilo foi. Mas continuando, porque esse vídeo vai ficar comprido para dedéu, né? Após o grande terremoto do leste do Japão, o governo nacional fez estimativa sobre os danos causados do terremoto ao longo da fossa das Kurilas e das ilhas Kurilas até a costa de Hokkaido. A área da trincheira do Japão ao sul de Hokkaido para offshore da ilha de Iwate, né, da baía de Iwate ali. Foi procedido com exames por especialistas e foram anunciados os resultados. Se eu der uma pausa para ler, desculpe que eu preciso parar para fazer a tradução e fazer a coisa assim, não perder o sentido, tá? De acordo com isso, se um grande terremoto de magnitude 9.1 ocorrer ao longo do Estreito do Japão, um enorme tsunami de mais de 10 metros inundará várias partes de Tohoku e Hokkaido, e o número de mortes será de 137 mil em Hokkaido, e na prefeitura de Aomori estima-se que haverá 11 mil pessoas, né? Na prefeitura de Iwate também 11 mil pessoas, e no total 199 mil pessoas na parte de Hokkaido, Tohoku e Kanto, e 220 mil edifícios serão completamente destruídos. Então já dá para você sacar a coisa. Por isso que eu sempre falei nos outros vídeos, quando eu falo de região, procure saber qual que é a sua região. Porque você vê que eles falam por região, igual assim, Tohoku e Kanto, né, e Hokkaido. Eu sou da região de Tokai, tá? Então nessa parte, para mim, eu tô tranquilo. Mas para essas pessoas que moram na região de Tohoku, na região de Kanto, é melhor já começar a ficar de antena em pé, tá? Por isso que eu sempre falei, se você não sabe qual que é a região de Kanto, procure no mapa. Entra no tio Google lá, né, dá uma googlada lá e digita região de Kanto, região de Tohoku. Aí você vai saber qual que é a região de Kanto e região de Tohoku. E nisso você já vai saber se você vai estar, entre aspas, a salvo ou não. Além disso, se um grande terremoto de magnitude 9.3, você viu que antes era 9.1, de 9.3 ocorrer ao longo da fossa Tsushima, um tsunami de mais de 20 metros inundará a parte leste de Hokkaido e o número de mortes será de 85 mil em Hokkaido, 7.500 na prefeitura de Aomori,
Na prefeitura de Miyagi seria mais ou menos 100 mil pessoas, incluindo 4 mil pessoas, né? Incluindo esses 4 mil pessoas, 4.500 pessoas ficou, como é que fala assim, meio sem sentido, e 84 mil edifícios totalmente destruídos. Então já deu para você sacar que muita coisa vai acontecer ali. Além disso, se ocorrer o terremoto no inverno, por que eles falam isso? Porque a grande maioria de incidência de terremotos aqui no Japão, por incrível que pareça, é no inverno. Tá? Então, quando o clima está um pouco mais frio, eu não sei o que acontece com o clima mais frio, que dá uma incidência maior de terremoto. Apesar que esse ano foi um ano atípico. Tá? Mesmo no verão, deu muito terremoto, o que não costuma dar. Por isso que já está a coisa assim meio... E agora? E agora, José? Né? Mas vamos lá, de novo. Além disso, se ocorrer um terremoto no inverno, e se a pessoa também escapar do tsunami, por exemplo, pode passar muito tempo ao ar livre e pode correr risco de hipotermia. As pessoas podem estar expostas ao perigo de vida, que vai ser mais ou menos a estimativa de 12 mil pessoas que estão mais ou menos na fossa Japão, né? Estima-se que o número de pessoas chegará a 22 mil na fossa de Shishima, onde tem como é que se fala assim, os locais perto da trincheira Japão e da trincheira Shishima, como eu já havia explicado um pouco antes no vídeo. Por outro lado, também é publicado o efeito de casos na prevenção de desastres. Junto com o avanço para garantir o destino da evacuação, como o desenvolvimento das instalações de evacuações de tsunami, quando for iniciado a evacuação, né, da área inundada, que está prestes a ser inundada cerca de 10 minutos depois do terremoto, estima-se que o número de de vítimas do tsunami pode ser reduzido em 80%. Então dá uma reduzida boazinha ali, né? O governo nacional continuará a considerar medidas específicas para mitigação dos danos e recuperação e reconstrução com um grupo de trabalho de especialistas. Então você vê que eles usam a palavra mitigação. Para quem é antigo de canal aqui deve se lembrar o que é a palavra mitigação. Se você for novato de canal e não souber o que é a palavra mitigação, eu vou explicar agora. Se você já sabe, peço minhas desculpas. Mitigação nada mais é que o risco não vai deixar de acontecer, mas pode se tomar certas medidas para diminuir o risco, mas ele nunca vai deixar de acontecer. É igual o coronavírus agora. Tá, você vê que o coronavírus está tudo quanto é lugar. Pode ser a pessoa do lado, esteja infectada, você não sabe. Então você pode tomar certas medidas para não pegar o coronavírus, por exemplo. Mas você nunca vai deixar de ter o risco de pegar o coronavírus. Entendeu, né? O alvo desta vez é a área ao longo da fossa Kuril e ao lado da fossa do Japão. Em cada caso, o país afirma que o maior tsunami é iminente. Então já está... Por isso que saiu esse tipo de reportagem. Por quê? É só questão de tempo disso acontecer. Porque você vê que é iminente isso acontecer. O que é esse iminente? Não vai deixar de acontecer. Tá? Então é uma questão de tempo só para isso acontecer. Quando vai acontecer? Só Deus sabe. Mas eles têm estudos para isso também que eu vou trazer para você. Um grande terremoto na trincheira Kuril refere-se a um terremoto que ocorreu na área do largo da costa da ilha Etorofo, em Hokkaido, até a costa da região de Tokachi. A placa do Pacífico ao lado do mar está subjugando para o lado da terra e o limite da placa no passado. Aí vem dados agora. Presta bem atenção no tio aqui agora, hein? Em 1952, que é a data Showa 27, tá? Eu sou de Showa também, mas não vou falar minha data para você, tá? Já deu para você sacar que eu não sou novinho, tá? Ocorreu o terremoto Tokachi-oki, que foi de magnitude 8.2. Em 1973, Showa 48,
ocorreu o Nemuro terremoto, acompanhado por tsunamis de classe 7, de magnitude classe 7, e a primeira metade de magnitude 8, como o terremoto da Península de Oki, magnitude 7.4, ocorreram uns após os outros. Então você vê que ocorreu uma série de terremotos com tsunamis de proporções assim, enormes. Tá? Então já deu para você sacar que o estrago foi grande. Entretanto, a partir da investigação dos depósitos de tsunami, o que é o depósito de tsunami? São a terra e a areia que eles carregam do mar para a terra. Quando vem aquele tsunami, vem aquela ondona, vem carregando aquele monte de detrito, aquele monte de nhaca para dentro da terra, ali, no caso assim, para dentro do Japão. Tá? Como terra e areia carregados pelo tsunami, acredita-se que no século XVII ocorreu um grande terremoto, no qual essas áreas se moveram de uma vez em um grande tsunami, como o Grande Oriente, no caso assim, o terremoto no Japão aconteceu. Então já deu para você sacar, o troço foi assim, coisa linda, né? Como resultado da pesquisa dos últimos 6.500 anos, acredita-se que grandes terremotos dessa magnitude ocorreram em intervalos de 300 a 400 anos e destes, cerca de 400 anos já se passaram desde a última vez. Então já deu para você sacar porque que o Japão está levantando a orelhinha e saiu esse tipo de reportagem. O Comitê de Pesquisa de Terremotos do governo disse: há uma grande possibilidade de que um grande terremoto provocará um grande tsunami seja eminente, ou seja, iminente. Então o que isso é? Só questão de tempo. A fossa do Japão é a área sul da fossa Kuril, desde a costa leste da prefeitura de Aomori até a costa do Bosso, na prefeitura de Chiba. Então você vê que vai até lá embaixo, perto de Tóquio ali. Tá? Por isso que eles falam Kanto também, tá? Já percebeu aí. A placa do Pacífico está subjugando sobre a placa do lado da Terra. E a área para a prefeitura de Tohoku e Ibaraki mudou imediatamente no grande terremoto, que causou o grande terremoto do leste do Japão há 10 anos. Então você viu que houve um movimento nessa placa, tá? Que está para o lado de Chiba e Ibaraki. Por outro lado, na mesma área que vai de Hidaka ao sul de Hokkaido até Sanriku, na prefeitura de Iwate, né? O país é enorme, com uma grande área para o tsunami a cada 300 a 400 anos, como ocorreu no século XVII e ocorreu nos séculos XII e no século XIII, de acordo com a investigação dos depósitos de tsunami. O grupo de estudo nacional que aponta que o maior tsunami é iminente, tá? Iminente, já tá. Você vê que eles frisam isso várias vezes, dizendo que nenhum grande terremoto dessa magnitude ocorreu desde o terremoto do século XVII. No entanto, a imagem real de um grande terremoto geralmente é desconhecida, e na esteira do grande terremoto do leste do Japão, assumimos a maior classe de terremotos e tsunamis com base no conhecimento científico atual. Desta vez, o país tem três padrões de estações e fuso horários diferentes, como não apenas danos diretos, como prédios e mortes devido a enormes terremotos e tsunamis, mas também o impacto na evacuação e na vida, e o efeito de reduzir os danos quanto às medidas que podem ser obtidas, sendo calculados e publicados. Destes, os detalhes da suposição que os danos são estimados como maiores são descritos para cada terremoto. Foi o que foi falado ali. Eles deram mais ou menos um prospecto. Estima-se que os danos aos edifícios aumentarão devido à queda na neve. Tá? Então, se acontecer nessa época aí, né, juntamente com a queda na neve, e todo mundo sabe ali que começou a passar Fukui
ali, Fukui e Nagano pra cima, neva pra cacete, neva pra dedéu essas regiões aí. Eu já morei em Yamagata, já morei em Niigata ali, já morei em Fukushima, então eu falo com propriedade de causa, tá? Neva assim muito. Claro que tem anos que dá uma nevezinha um pouco menor, mas tem anos que eu vou te contar, meu irmão, dá vontade até, você perde até vontade de viver ali, tanta neve que você vê, tá? Mas continuando. Estima-se que os danos aos edifícios aumentarão devido à queda na neve, e os danos serão maiores nas noites de inverno, onde o risco de incêndio aumentará. No caso do terremoto da trincheira do Japão, o tsunami vai causar cerca de danos de 211 mil edifícios, liquefando, causando cerca de 7.400 edifícios, oscilando do terremoto que causou cerca de 1.100 edifícios a serem completamente destruídos, totalizando cerca de 220 mil edifícios. Então você vê que ficou um pouco confuso, até por causa da tradução também, ficou um troço de vai lendo, perde um pouco sentido. Mas ele falou ali que se der um terremoto, no caso da trincheira do Japão, a estimativa é de 220 mil edifícios, ó, tá? A serem liquefeitos, ó, tá? Vai pro chão. No caso do terremoto da trincheira de Kuril, se der um tsunami, o dano com o tsunami vai ser de cerca de 77 mil edifícios. Aí, no caso assim, que ele quer dizer casas, prédios e etc. Tá? Incêndios em cerca de 3.100 casas. Destruição em cerca de 1.700 edifícios por agitação. A agitação é assim, por causa do abalo. Tá? E com cerca de 1.600 edifícios desmoronando. Tá? Então, no total de cerca de 84 mil edifícios, de acordo com que supostamente serão destruídos. Então você vê que é um número muito grande entre casas e prédios ali, né, em construções que pode ser que aconteça. Além disso, em algumas costas do mar do Japão para o lado, né, da Rússia ali, Okhotsk, né, desculpe a pronúncia que eu também não sei pronunciar isso, tá? E do lado do Oceano Pacífico de Hokkaido, se a deriva de gelo for levada pelos tsunamis, cerca de 5 mil edifícios na fossa Kuril e cerca de 3 mil na fossa do Japão serão completamente destruídos. O resultado da estimativa também estão sendo mostrados. Então já dá para você sacar que até pedaços de gelo eles estão levando em conta, tá? Caso assim, a deriva tá no mar lá, tá boiando lá no mar, deu o tsunami, levou. E bem junto, pau, rebenta. Então já deu para você sacar que eles estão levando tudo em conta. Tá? Os danos causados pelo tsunami foram perceptíveis em ambos os terremotos. Destes, aqueles com maior número de mortes foi a morte por meia-noite no inverno. Então já deu para você sacar pelo nome, né? Onde leva-se o maior tempo para iniciar a evacuação e é difícil de se mover devido à influência da neve e etc. Então o que pode acontecer? Se isso der à noite, no invernão, grande é a chance das estradas estarem lotadas de gelo, lotadas de neve. E nisso vai o que? Piorar a evacuação das pessoas. Mesmo que dependendo das regiões, para quem assistiu os vídeos das nevascas, vê dentro da própria cidade, dependendo, as ruas estão lotadas de neve. E como é que você corre no meio daquela neve toda? Com a água correndo atrás de você. E aí, o que você faz? Dependendo da situação, você senta e chora. É o que eles estão falando aqui agora, tá? No caso, se acontecer na fossa do Japão, na trincheira Japão, a perspectiva é de 199 mil pessoas. E na trincheira Kuril, cerca de 100 mil pessoas. Então, nessa brincadeira toda, se você somar os dois, dá o quê? Quase 300 mil pessoas. Então vai morrer gente para dedéu, né? Como referência, estima-se que a velocidade de movimento durante a evacuação diminuirá devido ao congelamento das estradas e o número de mortes devido ao tsunami aumentará.
Aí no caso eles estão fazendo a estimativa, tá? No caso da trincheira Japão vai aumentar em cerca de 14 mil pessoas. E no caso da trincheira Kuril, em cerca de 5 mil pessoas. Tá? Além disso, cerca de 22 mil pessoas estarão feridas por causa do terremoto da trincheira Japão, e cerca de 10 mil pessoas estarão feridas por causa do terremoto da trincheira Kuril. Estima-se que o número da trincheira Japão chegará a cerca de 69 mil e a da trincheira Kuril chega de 41 mil. Então já dá para você ter ideia que o número de, como é que se fala assim, por estimativa vai chegar a 69 mil em um e 41 mil em outro. Então você vê que vai ter muita gente que vai comer o pão que o diabo amassou. É aquela velha história, se é para ser um troço iminente, que seja no verão, porque se for no inverno, o bicho vai pegar duas vezes. Em áreas onde são esperados os danos, os invernos podem ser extremamente frios. É aquilo que eu já havia explicado. Para quem tem dúvida do que eu falo, entre aspas, tá? Igual assim, pesquise o paredão de gelo de Yamagata. Você vai ver o tamanho do paredão de gelo que tem lá. Tá? Da mesma forma que tem os vários resorts de esqui, igual que tem por lá de Fukushima, que tem no Bandai-san, e tem outros por aí. Né? A mesma coisa que tem os Alpes de Nagano. Tem muita coisa. Só que da metade, assim, Nagano, para cá, no caso, seria que pegaria Fukui, né, Niigata e Yamagata, que está desse lado aqui. O estrago, dependendo, não vai ser tanto por causa do tsunami. Pode ser que aconteça algum estrago por terremoto, tá? Que são coisas diferentes. Pela primeira vez, a suposição de uma pessoa que enfrenta a hipotermia, que escapou do tsunami, mas tem um risco aumentado de morrer de hipotermia, também foi mostrada. Então a suposição de risco de morte por hipotermia, o que é? Excesso de frio. Tá? Você vê que tem pessoas que, por exemplo, fica muito tempo dentro da água. Né? Igual assim, aquelas pessoas que encontram as pessoas lá perdidas no meio do mar lá. Ficou muito tempo dentro da água, por exemplo, dependendo da pessoa, ela morre de hipotermia. Falta calor no corpo, ela vai para a terra do pé junto. E nesse caso aqui também, se a pessoa ficar nesse friozão que está aí fora muito tempo, sem estar agasalhado devidamente ou com o corpo gelado muito tempo, o que vai acontecer? Vai para a terra do pé junto também. Tá? Então não tem jeito. Tá? Então a estimativa de número de pessoas na trincheira Japão vai ser de cerca de 42 mil. E o número das pessoas na trincheira Kuril vai ser de cerca de 22 mil. Também se presume, tá? Então você vê que tudo isso eles estão presumindo, fizeram cálculos, tá? Até agora, fizeram projeções, tá? Mas isso, se acontecer, pode ser muito mais, como pode ser muito menos também. Só Deus sabe o que vai acontecer na época. Também se presume que o número de pessoas evacuadas após o terremoto será enorme e que garantir água potável e alimentos para as pessoas afetadas também será um problema. E aquela velha história, então não leve isso, tá? Só para as áreas afetadas, tá? Porque dependendo do local que for que aconteceu o desastre, um pouco abaixo também, tá? Ele é afetado. Por quê? Canos são estourados, fiações de eletricidade são cortados. Então, até eles refazerem uma rota, isso pode levar dias, sem eletricidade e sem água. Por isso que é sempre bom, né, você ter um certo estoque dentro de casa, independente de qualquer coisa. Aqui no Japão é questão de prevenção, você ter sua malinha, né, no caso assim, para poder correr. Mesmo que se você não precisar de correr, é sempre bom ter um pouco de água mineral e comida estocada. Principalmente comida assim, que você dá para fazer fácil. Tá? Da mesma forma, ter aquele fogãozinho a gás, né, com aqueles tanquinhos. Você tem que sempre ter uma reserva. Tanto que quando deu aquele tsunami no leste do Japão, tempos atrás, saíram várias reportagens após disso, tanto que mostrou também, tá? Eu tenho uma dessas reportagens aqui no canal, que tem um senhor que ele sempre deixa dentro do carro dele agora
um fogareiro, tá, com o fogãozinho ali, com várias garrafas de água, tá, e capuramen, tá, caso ele precise fazer. Então você vê que depois do perrengue que ele passou, ele aprendeu. Então é aquela velha história: se você não aprende no caminho do amor, você aprende no caminho da dor. E muitas pessoas aprenderam no caminho da dor a se prevenir, né, a fazer certos estoques, porque morando no Japão não existe garantia que amanhã não vai acontecer um grande terremoto ou que algo na sua vida vai mudar. Então você ter essa certa reserva é uma questão de precaução, até de inteligência, tá? Aquela velha história, aquelas pessoas que vivem assim, um dia após o outro, sempre no limite, geralmente essas pessoas, quando dão esses desastres, são as que mais sofrem, tá? Infelizmente é o que acontece, tá? O número de evacuados é amplo e estima-se que no dia seguinte ao terremoto haverá cerca de 901 mil pessoas na trincheira do Japão e cerca de 487 mil pessoas na trincheira de Kuril. Então você vê que praticamente ele quadruplica o número de mortos nas regiões, né, em questão de evacuação de pessoas. Então vai ter muita gente passando necessidade. Você vê que o Japão ele vai fazer campanhas para alimentos, eles vão começar a escoar alimentos para as outras regiões caso isso aconteça, tá? Então na outra região lá para baixo pode ser que dê um pouco de falta para poder dividir a comida para outra parte do Japão. Muita coisa vai acontecer. Os alimentos estocados pelos governos locais não serão suficientes e os produtos se esgotam em poucas horas nas lojas de conveniência e lojas de varejo. Em apenas 3 dias após o terremoto, né, cerca de 3,4 milhões de refeições serão fornecidas na trincheira Japão e cerca de 130, né, caso assim, 130 milhões, não, desculpa, perdeu o sentido ali, cada tradução, da fossa Kuril, em cada assim, vai faltar comida. Então você vê que vai dar muita coisa. Me desculpe pela sagafe dessa última tradução aqui, que eu também não entendi, perdeu o sentido, tá? Nessa suposição, os danos extremamente grandes foram estimados em uma ampla área do norte do Japão e na região de Kanto, mas por outro lado, também foi mostrado o quanto o dano pode ser reduzido concretamente com o avanço de contramedidas. E antes de mais nada, Gomen Nasai, tá? Pelo aquele engasgo ali da tradução ali, porque realmente perdeu sentido até para mim. Não consegui nem dar um sentido naquilo. Então, Gomen Nasai. Tá. Em primeiro lugar, disse que garantir destinos de evacuação e acelerar a evacuação reduzem ao máximo os danos humanos. Bom, isso é fato. Tá? Quanto mais rápido você tirar as pessoas do relento, mais rápido você vai garantir a vida delas. Estabelecimento de equipamentos como torre de evacuação de tsunamis para garantir a segurança. Se todas as pessoas nas áreas inundadas começarem a evacuação em cerca de 10 minutos, o número de mortes chegará a 30 mil, o que é 20% o número estimado para ser reduzidos. Só um minutinho, por favor, aqui, porque tá dando creca. Deixa eu clicar aqui, só um minuto que tá acabando a bateria, tá? Aí é para colocar coisa para andar aqui de novo. Além disso, como medidas contra a hipotermia, é dito que os danos podem ser reduzidos tanto quanto possível, protegendo os abrigos de evacuação para evitar o frio, estabelecendo rotas de evacuação e preparando equipamentos para as medidas contra o clima frio. Em relação às estimativas de danos dessa vez, o governador Suzuki de Hokkaido disse: em Hokkaido, o número extremamente severo de que ocorrem os danos peculiares à região gelada pode causar enormes danos. Além disso, ao tomar medidas, o efeito de mitigação de danos, que o número de mortes devido ao tsunami pode ser reduzido em 80% também. Foi anunciado esforços para reduzir até mesmo as vítimas o quanto necessário. Claro que reconhecemos que é importante que as organizações relacionadas à prevenção de desastres
e os residentes locais aceitem calmamente os possíveis eventos e considerem as medidas de prevenção e mitigação de desastres para proteger as suas vidas de maiores desastres. Então você vê que isso foi o que o governador Suzuki de Hokkaido disse. Então já dá para você sacar, né, que tem muita coisa assim que pode acontecer, tá? E tem muito mais nessa, como é que se diz? Nessa reportagem aqui, só que tá falando mais aqui só agora das casas, assim, das centros de evacuações, né? Aí eu pulei uma grande parte agora, até porque eu preciso correr, porque o telefone está ficando sem bateria, né? Como é que fala assim? Eu gravo meus vídeos pelo telefone, não tenho uma câmera decente ainda, infelizmente, né? Mas vamos lá. A área onde grandes danos são esperados, desta vez inclui áreas que foram severamente danificadas pelo grande terremoto do leste do Japão. Sim, é onde está as fossas ali do Japão e Kuril ali. Especialistas destacam que é importante tomar medidas que possam ser tomadas pela comunidade uma a uma para que o desespero e a desistência de evacuação não se espalhem. É aquilo que eu havia falado. Dependendo, você está com neve na sua frente, aquele monte de neve, o tsunami é na sua bunda, como é que se fala? Você vai correr, você vai falar assim, como é que eu faço? Você senta e chora. Dependendo uma hora, a pessoa até desiste. O professor Katsuya Iamori, do Instituto de Pesquisa de Prevenção de Desastres da Universidade de Kyoto, que está familiarizado com o comportamento de evacuação de residentes, disse: se a estimativa de danos for muito grande, o sentimento de desistência e desespero se espalhará entre os residentes, e as medidas apropriadas podem não ser suficientes. Por assim dizer, a questão há um risco na própria estimativa de danos. Imediatamente após o enorme terremoto do Nankai Troke, esse Nankai Troke nada mais é o cinturão de Nankai, tá? É o que pega para o lado de Tokai aqui embaixo. Fazer suposições elevadas na prefeitura de Kochi e outras áreas. Okay? Os idosos acabam abandonando a ideia de evacuação, desistiram de viver, né? De viver nas regiões e despovoaram-se, né, antes do desastre. Então já dá para você ter ideia que às vezes, vendo esse tipo de reportagem assim que acaba saindo, as pessoas acabam mudando, migrando de uma região para outra, né? Até porque se der algum problema, igual se der uma pessoa que tem problema nas pernas, como é que ela vai correr? Então nada melhor ela mudar antes e ir para uma região um pouco mais segura do que ela ficar naquela região ali e correr o risco. Aquela velha história, pagar para ver, né? Só que esse terremoto do cinturão de Nankai, ele ainda está previsto, viu? Ele ainda não ocorreu. E os mais antigos do Japão devem se lembrar do bafafá do cinturão de Nankai. Principalmente o que aconteceu na época de 2000 e pouco. Só que acabou não acontecendo e ele ainda está aí, ó, né? Na espreita de acontecer. Só que só Deus sabe o que pode acontecer no caso do cinturão de Nankai. Presumivelmente, os danos econômicos causados por um grande terremoto ou tsunami também foram mostrados. O montante dos danos atingiu 20 a 30% do orçamento da conta geral nacional e assinala-se que o impacto pode ser prolongado não só na área de catástrofe, mas também numa área vasta. É aquilo que eu havia explicado. O negócio não acontece, não é só na área de devastação. Para baixo também acontece. Das áreas para baixo ou para cima, seja lá, a região aqui pode acontecer para cá e para cá também. Não é só na região que dá o desastre. Em primeiro lugar, a quantidade de dinheiro necessário para restaurar edifícios e linhas, né, no caso assim, ferrovias, né, ruas, etc., danificados pelo tsunami, é de mais ou menos 25,3 trilhões de ienes para a trincheira Japão e de 12,7 trilhões de ienes para a trincheira de Kuril. Além disso, os danos indiretos causados pelos danos à base de produção de peças automotivas, siderúrgicas, farmacêuticas, etc., na costa do Pacífico do Hokkaido e Tohoku, e a interrupção da cadeia de abastecimento é de cerca de 6 trilhões na trincheira do Japão
né, e de 4 trilhões de ienes na fossa de Kuril, na trincheira de Kuril. O dano total foi, na trincheira do Japão, estimado em 31,3 trilhões de ienes e na trincheira de Kuril estimado em 16,7 trilhões de ienes. Além disso, a recuperação retardada pode levar a um efeito prolongado. Por exemplo, em Hokkaido, onde a produção de muitos produtos agrícolas como trigo, batata, leite é a maior do Japão, quase 90% dos produtos agrícolas são enviados para várias partes do país. Mas se as instalações portuárias de cada uma da região estiver indisponível, o suprimento, haverá corte no suprimento. Então já dá para você sacar, né? Presume-se que, se o fornecimento de alimentos e produtos de necessidades diárias diminuir por um longo tempo, haverá o risco de escassez de produtos e a alta nos preços podem continuar por vários meses, até a 1 ano após o terremoto. E o governo nacional tem um plano de negócio de continuidade, assinalando-se que é necessário suprir tanto quanto possível a diminuição de oferta procedendo à sua formulação. Então é aquilo que eu havia explicado, né? Você ter uma certa provisão na sua casa de produtos, alimentos, te ajuda muito nessa situação, caso aconteça, porque você vê que a grande chance de desabastecimento pode acontecer. Eu já havia falado isso antes, né? E o vídeo está ficando longo para Dedéu, me desculpe, tá? Mas você vê que é tudo isso matéria e eu pulei um montão ainda, tá? O risco de morte devido à hipotermia, que foi incluído pela primeira vez na estimativa de danos do gigantesco terremoto nacional. Na verdade, danos ocorreram até mesmo em desastres anteriores. De acordo com a pesquisa realizada por um grupo de pesquisa da Universidade de Tohoku, na província de Miyagi, durante o grande terremoto do leste do Japão em 2011, o corpo das pessoas que permaneceram úmidos após escapar do tsunami e ficar gelados durante a evacuação, né, vários desses exemplos foram relatados, né, e causaram mortes durante o terremoto do leste do Japão. Me desculpe essa parte que eu tive que ler rapidinho para dar um sentido, né? Então houveram várias mortes por hipotermia. Então eles já jogaram nessas estatísticas também, porque aconteceu há 10 anos atrás a mesma coisa. Desta vez, depois de evacuar para o exterior, para outra região, como uma praça em uma colina alta no inverno, o governo posicionou as pessoas que não podiam garantir um destino de evacuação para sobreviver ao inferno, né, como pessoas que podem ter riscos de hipotermia. Com o risco aumentado de morrer, as estimativas vieram à tona pela primeira vez, né, no caso assim, nessa pesquisa agora. Condições com a temperatura específica quanto o frio foi exposto não são mostradas, mas cerca de 42 mil pessoas, no caso do terremoto da trincheira do Japão, né, e cerca de 42 mil pessoas no caso do terremoto da trincheira de Kuril. Então você vê que vai ser muita gente também. Então grande, como é que se fala assim? Existe a grande chance de não ter centro de evacuação para todo mundo também. E nisso já dá para você sacar que muita coisa vai acontecer, igual aqui. Dados compilados por prefeitura. Todos eles são considerados piores, né, no caso de danos no Japão. Danos de construção, destruição total. Nippon Kaido. Em Hokkaido, 119 mil edifícios. Aomori, 65 mil edifícios. Em Iwate, de 8 a 10 mil edifícios. Em Miyagi, 17 mil edifícios. Em Fukushima, 800 edifícios. Em Iwate, 600 edifícios. Em Akita, né, e perto da província de Chiba, cerca de 100 edifícios. Igual no caso da trincheira de Shishima ali. Hokkaido, 57 mil edifícios. Aomori, 15 mil edifícios. Miyagi, 7 mil.
Em Iwate, 3.700. Em Fukushima, 200. Em Chiba, 80. Em Ibaraki, 70. Então você vê que já vai descendo, né? Você vê que chegou até Ibaraki ali. Chiba e Ibaraki. Número de mortos. Em Hokkaido, no caso assim, da trincheira do Japão, aproximadamente 137 mil. No caso de Aomori, cerca de 41 mil. Em Iwate, 11 mil. Em Miyagi, 8.500. Em Fukushima, 800. Em Ibaraki, 600. Em Chiba, 100 pessoas. No caso da parte de Shishima, terremoto lá da parte de Shishima. Em Hokkaido, 85 mil pessoas. Em Aomori, 7.500 pessoas. Miyagi, 4.500 pessoas. Em Iwate, 2.800 pessoas. Fukushima, 200 pessoas. Ibaraki, 80 pessoas. E 70 pessoas para Chiba. Aí eles têm uma perspectiva aqui do número de feridos também. Aí eu já vou pular porque, nossa, tá muita coisa. Tem muito mesmo, muita informação. Se eu fosse ler isso aqui, vai dar mais de 1h30, tá? Mas é muita informação. Quem tiver interesse, no caso, se tiver curiosidade, entre na página da NHK em japonês. Você verá tudo isso que eu falei e muito mais, porque eu pulei muito mais coisa. Ó, já está com 51 minutos de vídeo e isso aqui daria, brincando, 1h30 de vídeo. Brincando, tá? Então já dá para você sacar que é só questão de tempo, já que eles estão falando que é um tsunami, um terremoto iminente. Então é questão de tempo só isso acontecer. Se você que mora nessas regiões, já fique atento. Se você não quiser pagar para ver, né, você vê que o governo está anunciando, então é melhor mudar, tá? Se você não quiser mudar e pagar para ver, esteja ciente do que pode acontecer daqui para frente, e você vê que o estrago vai ser grande, tá? Mas de qualquer maneira, tá, você vê que são estudos, né, dos especialistas para mostrar, para poder alertar as pessoas do que pode acontecer. Igual que eles falaram no estudo ali, entre 300 e 400 anos acontece um terremoto desse, e já se passaram 400 anos. Então, praticamente assim, já está chegando na época disso acontecer. Vamos cruzar os dedos para que não, mas se acontecer, meu regaço vai ser grande, tá certo? E se você assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu, tá? Porque não é qualquer pessoa que vai ter saco para escutar o Japa aqui falando 52 minutos, tá? Então eu bato palma para você. Só não posso bater palma alto porque já está 11h30 da noite, tá? Senão os vizinhos me comem com farinha, tá? Eu acho que minha vizinha aqui do lado já vai me comer com farinha porque eu tô falando alto para gravar esse vídeo, tá certo? Mas muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E se você assistiu o vídeo até aqui, tá? Posta aí, né, nos comentários a hashtag, tá? Vamos ver uma hashtag aqui, vai. Trincheira Japão.